São Paulo não é só garoa. Um resgate das raízes do samba paulistano. Meu nome é José de Almeida Amaral Júnior, eu tenho 52 anos, sou formado em economia, pós-graduado em sociologia e mestre em políticas de educação, e também estudei música na Universidade Livre de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim. Estudei clarinete, estudei canto coral. Sou autor do livro Chorando na Garoa, Memórias Musicais de São Paulo, que é o primeiro livro sobre o choro na cidade, que conta a história também do samba. O samba, ele é um produto da cultura africana que vem ao Brasil por conta da colonização e por conta da exploração da mão de obra escrava, né? Então, o que antecede o samba é o batuque, é o mundu, né? Então, essas expressões, elas se utilizavam das coisas mais rudimentares do possível, né? Que coisas são rudimentares do possível? A primeira coisa mais evidente é o corpo humano. Então, né? A palma, batida na palma, então você ia dando o elemento rítmico, você vai utilizando o próprio corpo humano, né? Percutindo o próprio corpo humano. Evidentemente, os instrumentos como tambores e instrumentos feitos na madeira, né, como a madeira de casca de árvore e tal, então essas coisas todas são utilizadas. E a voz humana, que era para você fazer também a marcação e fazer alguns cantos, né? À medida que o tempo vai avançando, então você também vai acabando por incorporar os elementos que são os instrumentos, né, elementos já de característica de outras culturas, como por exemplo o violão, como o cavaquinho, né, como instrumentos de sopro, que são instrumentos de banda, né, como flauta, clarinete. Uma outra coisa também que é incorporada aos instrumentos do samba é o prato e a faca, né, que são instrumentos de percussão. E então, por exemplo, o caso do João da Baiana, né? Ele é um caso que muitas vezes a gente vê gravações dele com ele tocando literalmente, tocando garfo e prato. Dava essa... Bom, meu nome é Carlos, eu tenho 35 anos. A minha formação ela é em artes cênicas, eu sou ator. Fui estudar em Campinas e lá tive um grupo de teatro que era um teatro de rua. A gente pesquisava o teatro popular por meio do teatro de rua. Aí o que acontece, eu precisava aprender algum instrumento e acabou que um dos instrumentos que eu tive que aprender foi exatamente o pandeiro. Aprendendo a tocar pandeiro, óbvio, você acaba tendo um interesse praticamente natural por samba. E como o meu grupo era bastante musical e a gente cantava e tal, daí eu fui aprender os sambas, né? E aprendi os sambas lá da década de 10 mesmo, 20, 30. Começava a ler. Eu comprava aquelas coleções que tinha Paulinho da Viola, um monte de sambistas cariocas. Aí aquilo começou a trazer uma pulga atrás da orelha, que era a seguinte: ok, tem toda essa história aí no Rio e São Paulo. E aquilo me intrigou, porque será que São Paulo só teve a Dona Barbosa? Aí isso começou a me instigar de tal jeito, eu comecei a pesquisar, ver o que tinha de bibliografia mesmo, né, a respeito do samba paulistano. Comecei a fazer um circuito por rodas de samba em São Paulo. Aí eu fui entendendo qual que era a diferença entre um samba ou um pagode, ou o que foi desvirtuado de pagode, porque pagode tem uma outra conotação que não é exatamente o nome do ritmo que São Paulo resolveu dar. Foi quando eu saí na Vai Vai, fui entendendo um outro universo, principalmente do samba paulistano, que não chega na massa, não é divulgado. O samba era visto pela elite como uma coisa preconceituosa. Depois, com o passar do tempo, ele foi sendo melhor aceito na sociedade, dentro de uma hipocrisia violenta que sempre existiu, né?
Tem uma corrente que defende que o samba vem de um ritmo dançado na África que é conhecido como samba, e que aí eram os ritmos de batuque que eram feitos mesmo nos terreiros, né? O samba ele ganha esse corpo mesmo nas senzalas, já que nas senzalas a gente tem grupos que necessariamente não vieram do mesmo lugar, né, da África, enfim, tem um encontro ali. Acho que a gente vai tendo aí uma característica sonora com determinadas especificidades mesmo, né? Tanto que dizem que existe uma diferença de quando você ouve os sambas antigos de São Paulo e os sambas antigos do Rio, né? Que a cadência que o Rio vai ganhando é diferente de uma batida mais dura e mais pesada que tem no samba paulistano, né? Que vem dessa influência dos sambas do terreiro. O samba de São Paulo originalmente era frequentado por essa população mais humilde, especialmente os afrodescendentes, os mulatos e tal. A cidade de São Paulo concentrou núcleos de entidades negras, né? Muito fortes, e essas entidades eram aquelas que praticavam a umbigada, né? A dança da umbigada no lundu. São Paulo teve 3 pontos importantes de samba que acho que foi espalhando para toda a cidade. Então você tem o Largo da Banana, que vai meio que contemplar moradores ali da Zona Norte, o centro da cidade, onde o povoamento ali do Bexiga, enfim, também vai concentrar uma outra possibilidade de reduto de samba, né? E aí eu não estou falando tão localizado assim, dos anos 10, 20, 30, estou mais ampliando um pouco o olhar também, né, quando a gente pensa Bexiga dessa forma. E a gente vai ter na Zona Norte, ali na Vila Matilde, né, Vila Esperança, tem até a marchinha, o samba que a Donina faz, mas que acho que são 3 pontos importantes na história do samba de São Paulo. Quando você tem o final dos anos 60, no início dos anos 70, as escolas, os cordões vão se transformar em escolas, igual ao Rio de Janeiro. E aí, mixou. Você tem as pessoas que querem brincar o carnaval indo para os clubes, né, aí você passa aí a década de 70, a década de 80, tendo os bailes, os famosos bailes, que é uma coisa que você tem que pagar, né? Se você tem dinheiro, você pode ir para uma escola de samba, você paga a fantasia para desfilar, passar aquela 1 hora lá desfilando, mas quer dizer, cadê a brincadeira realmente? Quem não tiver dinheiro não tem direito a brincar. Turismo é verba, é dinheiro, né? É grana que você está movimentando em empresas com publicidade, são os organizadores, é dinheiro para a prefeitura, é dinheiro para publicitário, é assim. O samba em São Paulo tinha uma característica por conta dos cordões. Com a popularização e a própria força midiática que o samba do Rio ganha, e uma necessidade do samba em São Paulo ganhar um outro espaço quase que profissional, então começa a buscar uma necessidade de, é uma palavra perigosa que eu vou falar, mas de profissionalizar o samba. As pessoas que se movimentam para fundar a escola Nenê de Vila Matilde, elas se inspiram na Portela, tanto que quando tocava, eles queriam fazer aquele tipo de samba. Obrigado, o Brasil hoje é progresso e amor. Obrigado, o Brasil hoje é progresso e amor. Viemos para contar a história do Brasil, como e quem descobriu. Então eles trazem para São Paulo aquele ritmo, aquela forma, mestre sala e porta-bandeira, porque antes nos cordões era a baliza, manobrando o bastão na mão e fazendo as acrobacias, e aí essa figura perde seu espaço para a chegada do mestre sala e da porta-bandeira, e isso vai ser uma novidade em São Paulo, você trazer o ritmo dessa forma, e isso vai influenciar
vai gerar um outro impacto, que, sei lá, de querer fazer igual, enfim. E quando tem aí na década de 60 uma necessidade de fazer com que o samba de São Paulo seja visto de uma forma diferente a ponto dele receber incentivo da prefeitura, então baseia-se nos regulamentos do samba, das escolas de samba do Rio, o que vai impor em São Paulo uma transformação, e aos poucos aquele jeito mais paulistano de fazer samba vai se misturando com uma questão aí do Rio de Janeiro, vira esse jogo da velocidade, né? Então, se era uma coisa mais, você vai ganhando uma velocidade que você faz a escola correr mesmo. No meu carnaval, e vou em Columbina, um sonho real. Então, tanto que tem gente que fala, na escola você não desfila mais, você sai correndo, né? Você perde toda aquela questão da brincadeira que você tinha antes, de quando era aqui na São João, né? Que o desfile às vezes nunca acabava, porque, sei lá, a escola passou, aí no lugar da bateria recuar, ir embora, né, os caras voltavam e iam pro final e o desfile continuava, né? E aí nunca parava, né? Parava quando a outra escola entrava, enfim. Depois vai ter um outro momento que é quando a escola vai aí para Tiradentes, né? E aí depois vem o sambódromo, que traz um outro olhar espetaculoso para o samba, né? Para o desfile de carnaval, pelo menos. E aí o samba vai ganhando um outro jeito de ser feito, né? Vai perdendo um pouco daquelas características de interior, da viola, do bumbo pesado, que marcava, né? Dizem que puxa um pouco o samba para trás, é um samba mais terra, né? Tanto que permitia lá a tiririca, né? O jogo de derrubar o outro no centro da roda. E aí vai ganha uma outra cara. Hoje, se você olhar o que é samba de São Paulo, o que é samba do Rio, se você não sabe de onde veio o cara, é tudo igual, né? E não só do Rio, mas de qualquer outro lugar, enfim, porque meio que padronizou mesmo. Não sei olhar para isso de uma forma, se isso é uma coisa ruim ou se é uma coisa boa. Acho que é uma transformação, aconteceu, mas alguma coisa se perdeu aí. Paulo, você tem que falar no Geraldo Filme, no Adoniran Barbosa, o senhor Dionísio Barbosa, Paulo Vanzolini, Germano Matias, a Isaurinha Garcia, Oswaldinho da Cuica. Então esses caras são caras assim importantíssimos, né? Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. A música Trem das 11, acho que ela, mais do que uma ruptura, ela traz o samba de São Paulo para um conhecimento nacional mesmo. Porque se você parar para pensar que a gente tem uma rádio nacional, digamos que é a Globo do momento, né, que dita, né, o que as pessoas ouvem e tal, e de repente uma música ganha esse espaço na rádio dessa forma, transmitindo nacionalmente, digamos assim, traz um alcance, um status do samba de São Paulo, gera um impacto, né? As pessoas vão passar a conhecer o samba de São Paulo por essa música, tanto que até hoje, né? Parece que São Paulo só produziu a Adoniran Barbosa e que a Adoniran Barbosa só produziu o Trem das 11, e aquele que conhece um pouquinho mais, o Ernesto. Meu nome é Maria Bernadette Raimundo, mais conhecida como Bernadette, e eu tenho 63 anos. O samba para mim é como se fosse um complemento da minha vida.
Você sabe que a gente tem família, né? A gente se dedica à família. E a válvula de escape seria o que você mais gosta de fazer. Para mim, o que eu mais gosto de fazer é cantar. Samba, para mim, é praticamente o meu outro lado da vida, é viver. E como compositora, eu atuo praticamente a partir da hora que eu ingressei numa escola de samba, que é a minha primeira escola de samba, a Pérola Piano. Lá eu ganhei uns 4 sambas, fazendo parceria com outros compositores, porque ninguém ganha samba sozinho, é muito difícil. E aqui na Unis do Peruche eu já fiz vários sambas, mas não cheguei ainda, porque aqui tem gente muito melhor que eu como compositor, é claro, né? Ganhei no Águia de Ouro, e ganhei na Império de Casa Verde, e continuo tentando. Uma hora eu ganho aqui na minha escola de coração, que é a Unis do Peruche. O samba perdeu muita coisa. Então, assim, ninguém respeita os antigos, os que construíram literalmente o samba. Ninguém respeita, ninguém vê como nada, sabe, esse samba. E continuam tripudiando, continuam passando por cima, continuam fazendo melodias e letras inadequadas se dizendo samba. Então, assim, eu acho que tem que voltar ao respeito. Falta muito respeito à música, de uma forma, e ao samba, literalmente. Bom, meu nome é Gilberto Avelino de Oliveira, eu tenho 39 anos. Sofri influências assim com grandes compositores, também o Grupo Fundo de Quintal, que começou a influenciar toda uma geração, né? E logo tive assim algumas oportunidades de poder assistir shows, de poder ter contato com discos, né, vinis desses artistas, e logo um pouco adiante, assim, eu sofri uma influência muito direta, que foi em um estabelecimento aqui em São Paulo, que era um reduto de samba aqui em São Paulo chamado Atotô, próximo ali à Avenida, a Rua Augusta, né, que era um reduto de samba, onde estavam muitos grupos aqui de São Paulo começando, né, começando o seu trabalho com o Grupo Sensação, Grupo Catinguelê, Grupo Um Toque a Mais, toda essa geração, Grupo Negritude, então todo mundo passou por lá, e é onde foi a minha formação musical junto com essa rapaziada, né, que estava começando. O samba hoje é um mecanismo, é uma ferramenta de informação muito boa, né? A gente entra nas comunidades, né, vestido de samba, para poder falar de uma vida melhor, para poder falar de música popular brasileira, não só de samba, mas de MPB, né, de todas as nossas referências musicais, né, culturais. E assim, eu tenho uma felicidade muito grande de poder ter isso como bagagem, para poder passar para os mais novos, que o samba, ele realmente nos dá grandes oportunidades na vida, né, de formação de opinião, de formação como um ser humano, que você acaba tendo um contato muito direto com a realidade, até mesmo nas letras dos sambas, né, samba enredo, né, então eu tenho um samba assim como uma escola, como uma faculdade. Eu tenho um sucesso, uma música do arte popular chamada Eu Tô Na Boa, uma música muito bacana, que assim, que fez um boom legal assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, na verdade refletiu essa música no Brasil inteiro. Vamos lá. Veja que beleza quando essa menina passa gingando gostoso, parece que é samba. Gosto de menina com jeitinho de danada, tira, rebola, agitando a massa. Vem, vem, demorou, eu já tô uma morena, mandou me chamar, eu já vou. Ai, ai, ninguém acreditou que por minha morena se apaixonou. Eu tô na boa, numa de namorador, sorrindo à toa, é nessa onda que eu vou. Ai, ala, ala, diriririri, ai, ala, ala, diriririri. Meu nome é Regina, eu tenho 68 anos. Eu acho bom samba, que eu pego muita amizade, trabalho no meio político. Então, para mim, eu faço muita amizade e quando eu pego amizade no samba, falo com a dona Regina. Então, não adianta, eles vêm tudo perguntar as coisas para mim, ajudo, faço feijoada, faço macarronada, eu gosto de mexer com o povão. Gosto muito do Benito de Paula. E vou cantar um trechinho da música do Benito. Ninguém sabe a mágoa que eu trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida,
Minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Documentário São Paulo não é só garoa. Um resgate das raízes do samba paulistano. Criação: Cícero de Farias França, Elaine Silva Madalena, Karen Tatiana dos Santos, Kelly Cristina Santos de Sobral, Oberdan Pedrosa Bispo, Paulo César Alves Damasceno e Ricardo Marconi Pantaroto. Pesquisa: Oberdan Pedrosa Bispo. Locução: Ricardo Marconi Pantaroto. Produção: Cícero de Farias França, Elaine Silva Madalena, Karen Tatiana dos Santos, Kelly Cristina Santos de Sobral, Oberdan Pedrosa Bispo, Paulo César Alves Damasceno e Ricardo Marconi Pantaroto. Edição: Paulo César Alves Damasceno. Direção: Ricardo Marconi Pantaroto. Orientação: Marcos Correia. Um projeto realizado pelos alunos de Rádio, TV e Internet da FAP-SP.